Você sabia? Um incidente trágico ocorreu no local de filmagem do filme Ben-Hur, resultando na morte de 15 pessoas. Do caos incendiário de E o Vento Levou as Corridas de Bigas Mortais de Ben-Hur, esses filmes icônicos escondem um mundo de perigo por trás das cortinas. Prepare-se, porque a história real por trás dos seus clássicos favoritos é mais emocionante e aterrorizante do que você poderia imaginar. Vamos lá. Ben-Hur, 1925. Em 1924, a MGM montou uma produção épica de Ben-Hur, uma história de Cristo, apenas para encontrar perigo real em sua busca por glória na tela. A sequência mais perigosa foi a famosa Corrida de Bigas, inicialmente filmada no local no antigo Circo Máximo de Roma. Enquanto as 12 bigas puxadas por cavalos trovejavam pela pista, um desastre aconteceu na segunda volta. 2 bigas colidiram e viraram, envolvendo cavalos e condutores em um brutal engavetamento. Um dublê foi morto na hora e vários outros ficaram gravemente feridos na confusão. Mais de uma dúzia de cavalos sofreram ferimentos catastróficos. Os tratadores de animais tiveram que abater muitos deles onde estavam para desenredar as carroças destruídas. A estrela do cinema mudo, Francis X. Bushman, que interpretou o vilão Messala, testemunhou a carnificina e mais tarde recordou muito sangue na pista. Esta calamidade na Itália, juntamente com acidentes anteriores durante uma cena de batalha no mar, em que figurantes em armaduras pesadas quase se afogaram e tiveram que ser resgatados da água, levou a MGM a interromper as filmagens no exterior. O produtor Irving Thalberg transferiu a produção de volta para Hollywood, reconstruindo o Circus Maximus em um estúdio em Culver City na tentativa de retomar o controle. As filmagens foram retomadas em 1925 sob supervisão rigorosa, e a Corrida de Bigas foi refilmada com sucesso, mas os perigos enfrentados na Itália deixaram uma marca indelével. O orçamento impressionante e o custo humano de Ben-Hur foram manchetes. Estreou no final de 1925 como o filme mudo mais caro já feito, emocionando o público com seu realismo, mesmo enquanto Hollywood lidava silenciosamente com os riscos fatais que esse realismo implicava. O legado do set de Ben-Hur perduraria como uma advertência, um espetáculo alcançado através de um perigo real em uma época em que a busca pela glória cinematográfica, muitas vezes, superava a segurança. Arca de Noé, 1928. No final da década de 1920, o apetite de Hollywood por grandes espetáculos levou a um dos desastres de produção mais mortais no set de Arca de Noé. Dirigido por Michael Curtiz para a Warner Bros., este épico bíblico exigiu uma colossal recriação do Grande Dilúvio. Em novembro de 1928, Curtiz supervisionou a inundação de um enorme set interno com um volume estimado de 600 mil galões de água. Milhares de figurantes fantasiados, incluindo futuros astros como John Wayne, foram recrutados para debater-se na enxurrada enquanto a água rugente os envolvia. A obsessão de Curtiz pelo realismo sobrepôs a segurança. A atriz Dolores Costello, que liderou o filme, mais tarde relembrou que Curtiz colocou figurantes humanos reais no caminho de peças sólidas e não colapsáveis do cenário, enquanto posicionou manequins inanimados onde as estruturas frágeis e destrutíveis estavam, tudo em nome do realismo. Quando a torrente foi liberada, o caos seguiu. A água veio com tanta força que derrubou adereços e prendeu os artistas. Dezenas ficaram feridas na enxurrada turbulenta. A perna de um figurante foi tão gravemente esmagada que precisou ser amputada. Mais tragicamente, pelo menos 3 figurantes se afogaram em meio à confusão, incapazes de alcançar a segurança a tempo. Relatos contemporâneos descrevem pânico no set enquanto membros da equipe tentavam desesperadamente resgatar aqueles levados pela água. Apesar do custo horrível, Curtiz conseguiu sua cena. A cena da inundação é terrivelmente convincente no filme, mas o incidente teve sérias repercussões. A indignação na indústria e no público levou Warner Bros. E outros estúdios a repensarem a segurança nos sets. Na verdade, no ano seguinte, Hollywood adotou novas regulamentações de segurança, em parte como resultado da tragédia de Noah's Ark. Noah's Ark foi lançado no início de 1929, com a sombria distinção de ter sacrificado vidas reais por seu espetáculo bíblico. O legado do filme perdura como um exemplo sóbrio do descaso inicial de Hollywood pela segurança. Um filme de desastre blockbuster que desastrosamente cruzou a linha entre ilusão e realidade. The Trail of 98, 1928. O Caminho de 98 da MGM, um conto aventureiro de buscadores de fortuna desafiando a corrida do ouro do Klondike, tornou-se notório por dar
autenticidade mortal durante as filmagens no local. No verão de 1927, o diretor Clarence Brown levou sua equipe para as regiões selvagens de Alberta e Alasca para capturar verdadeiros perigos da natureza na câmera. O clímax exigia que os garimpeiros navegassem por furiosas corredeiras de rio. Então Brown encenou a sequência nas remotas corredeiras Abercrombie, entre os glaciares Miles e Childs, no Alasca. Vários dublês especialistas foram contratados para atravessar as águas turbulentas em barcos enquanto as câmeras filmavam das margens. No dia da filmagem, o rio glacial realmente mostrou toda a sua fúria. Um barco transportando uma equipe de dublês foi apanhado por uma correnteza implacável e se despedaçou. 3 dublês, Howard Daughters, Jerome Jerry Bottom e Red Thompson, foram lançados nas ondas brancas e geladas das corredeiras. Num instante, as águas rápidas tiraram a vida dos 3. Seus corpos foram lançados sem piedade pela corrente e, mais tarde, recuperados rio abaixo. A equipe ficou horrorizada ao ver os colegas desaparecerem na espuma, sem poder ajudar. A notícia do acidente causou comoção em Hollywood. A MGM acrescentou uma homenagem dedicatória ao filme, honrando os homens que morreram. Mas para as famílias das vítimas, isso foi um consolo frio. A trilha de 98 foi lançada em 1928 com essas cenas trágicas incluídas. Uma peça de cena sombriamente realista que o estúdio sombriamente divulgou como filmagens capturadas sob condições reais de Klondike. A consequência dessa aposta fatal foi um impulso para mais cautela em futuras filmagens de locação. De fato, a MGM reavaliou silenciosamente até onde ir pelo realismo após The Trail of 98. Embora menos lembrado pelo público hoje, a produção deste filme é uma das primeiras instâncias em que o trabalho de dublês em Hollywood levou a múltiplas mortes no set, sublinhando os perigos letais que os primeiros cineastas enfrentavam em busca de grandeza. Hells Angels, 1930. A épica aeronáutica da Primeira Guerra Mundial de Howard Hughes, Hells Angels, estabeleceu um novo patamar para filmagens perigosas. Entre 1927 e 1930, Hughes investiu milhões em cenas espetaculares de combate aéreo com aeronaves reais e pagou um preço mortal. As filmagens ocorreram no campo de aviação de Hughes, na Califórnia, onde esquadrões de aviões antigos e pilotos audaciosos reencenavam combates no céu. Hughes insistia em manobras cada vez mais audaciosas. Durante uma sequência fatídica, em 22 de março de 1929, o aviador Al Wilson estava pilotando um biplano Sikorsky S-29A, modificado com o mecânico Phil Jones a bordo. Hughes queria uma queda dramática em espiral. Wilson colocou o bombardeiro em uma descida íngreme, mas o avião pesado se recusou a se recuperar. Ele gritou para Jones pular, mas Jones não ouviu a tempo. A aeronave caiu em espiral e se chocou contra o solo em uma bola de fogo, matando ambos os homens. Apenas alguns breves segundos daquele voo condenado entraram no filme. Isso foi apenas uma das tragédias. Anteriormente, o piloto acrobático Clement Phillips morreu em um acidente separado, e o piloto Al Johnson foi morto quando seu avião atingiu fios de alta tensão. No total, 3 aviadores perderam suas vidas filmando Hells Angels, um número impressionante para uma única produção. Até mesmo o diretor não foi poupado. Hughes, um piloto experiente mas imprudente, assumiu os controles para uma manobra em baixa altitude, depois que profissionais alertaram que era arriscado demais. Previsivelmente, ele caiu em um campo, esmagando o crânio e necessitando de cirurgia de emergência. Hughes sobreviveu com cicatrizes e um osso da bochecha permanentemente danificado. Quando Hells Angels finalmente estreou em 1930, o público ficou maravilhado com as cenas de batalhas aéreas, sem saber que a fumaça e as chamas na tela escondiam túmulos reais fora dela. O sucesso do filme foi para sempre ofuscado pelo custo humano de sua realização. Nos anos seguintes, os estúdios de Hollywood tornaram-se mais relutantes em permitir acrobacias extremas sem salvaguardas, em grande parte porque Hells Angels mostrou quão facilmente a ambição poderia se tornar letal nos céus acima de um set de filmagem. Such Men Are Dangerous, 1930. Mesmo enquanto Hells Angels ganhava manchetes, outro filme de aviação de 1930 gravou seu próprio capítulo trágico na história de Hollywood. Such Men Are Dangerous, uma aventura agora obscura da Fox, dirigida por Kenneth Hawks, culminou em um dos acidentes mais mortais já ocorridos em uma produção de estúdio. No dia 2 de janeiro de 1930, a equipe estava filmando imagens aéreas na costa sul da Califórnia, perto de Santa Mônica. 2 pequenos biplanos, ambos Stinson Detroiters. Equipe:
Seus aviões-câmera decolaram para capturar uma cena no ar. Cada avião levava um piloto e vários membros da equipe de filmagem, incluindo o diretor Kenneth Hawks em um e o cinematógrafo Conrad Wells, e outros técnicos no outro. Enquanto o par de aviões sobrevoava o oceano, algo deu terrivelmente errado. As duas aeronaves colidiram no ar. Testemunhas no chão viram um brilho de metal e então assistiram horrorizadas enquanto ambos os aviões caíam no mar. Não houve sobreviventes. Todos os 10 homens a bordo da aeronave foram mortos. Entre eles, o diretor Hawks, o assistente de direção, Max Gold, os cinematógrafos Wells e George Eastman, os cameramen Otto Jordan e Ben Frankel, 2 encarregados de adereços e ambos os pilotos. O desastre foi sem precedentes. Um único incidente eliminando toda uma unidade. Os esforços de recuperação conseguiram encontrar apenas 5 corpos. O restante foi perdido nas profundezas do Pacífico. A produção de Such Men Are Dangerous estava quase completa. Então o estúdio finalizou silenciosamente o filme usando as filmagens existentes, e ele foi lançado conforme o cronograma no final daquele ano. As famílias das vítimas processaram a Fox por negligência, mas os tribunais consideraram o acidente como um incidente e isentaram o estúdio de responsabilidade. Em Hollywood, a calamidade causou ondas de choque na comunidade cinematográfica. Precauções mais rigorosas para filmagens aéreas foram discutidas em toda a indústria após o incidente. Enquanto Such Men Are Dangerous em si caiu no esquecimento, seu legado perdura como um lembrete sóbrio dos riscos extremos que os primeiros cineastas enfrentaram e das vidas que foram perdidas em nome do entretenimento. The Viking, 1931. Em 1931, uma equipe de filmagem aventureira navegou pelo gelado Atlântico Norte para filmar The Viking, um drama ambientado entre caçadores de focas de Newfoundland, e navegou diretamente para a tragédia. Dirigido por Varric Frissell, um destemido documentarista canadense, The Viking havia concluído a fotografia principal em Terra Nova e Nova York. Mas Frissell queria mais imagens reais de gelo para aumentar a autenticidade do filme. Em março de 1931, ele embarcou em uma perigosa expedição extra. Frissell, o diretor de fotografia Alexander Penrod e uma pequena equipe juntaram-se a um verdadeiro navio de caça ao selo, o SS Viking, para capturar imagens das placas de gelo de Labrador. Enquanto os ventos de inverno uivavam, The Viking ficou preso no gelo compacto perto das Ilhas Horse, na costa de Terra Nova, no dia 15 de março de 1931. O navio tinha um estoque de dinamite a bordo destinado a se libertar do gelo, se necessário. Sem aviso, os explosivos detonaram. Alguns especulam que um cigarro ou faísca os acendeu, e o Viking foi abalado por uma explosão massiva. A explosão destruiu o navio, lançando madeira e ferro e tirando dezenas de vidas instantaneamente. Varric Frissell, com apenas 28 anos de idade, estava entre os mortos, assim como Penrod, seu cameraman. No total, 27 homens morreram na explosão, tornando-se um dos incidentes mais mortais na história da produção cinematográfica. A notícia causou choque e tristeza, tanto em Hollywood quanto no Canadá. O filme The Viking foi eventualmente lançado postumamente, dedicado à memória de Frissell. A ironia assombrosa é que as filmagens extras que Frissell morreu tentando obter nunca foram usadas. Esta catástrofe levou os estúdios a reavaliar a sabedoria de tal zelo em locações. Nenhum filme era considerado digno da perda de tantas vidas. Após o ocorrido, as companhias de produção tornaram-se mais cautelosas ao enviar cineastas para ambientes incontroláveis e ameaçadores. A trágica viagem do Viking, portanto, serve como uma lição da era inicial do cinema sonoro. Às vezes, a maior aventura que uma equipe de filmagem enfrenta está bem longe do roteiro, nas mãos implacáveis da própria natureza. The Charge of the Light Brigade, 1936. O épico de cavalaria de capa e espada da Warner Brothers. A carga da Brigada Ligeira, em 1936, é lembrada por sua ação emocionante e por um notório desrespeito à segurança que levou ao sofrimento humano e animal. Filmado sob a direção de Michael Curtiz, a sequência de carga climática da produção buscou recriar o famoso ataque malfadado da Guerra da Crimeia. Dezenas de cavaleiros a cavalo trovejaram através de um enorme cenário de campo de batalha na Califórnia. Para simular o caos da guerra, Curtiz utilizou fios de tropeço para derrubar deliberadamente cavalos galopantes, fazendo-os capotar violentamente. O resultado na câmera foi dramático. Cavalos rolando como se fossem abatidos por tiros de canhão. O resultado da câmera
foi carnificina. Ao final das filmagens, dezenas de cavalos foram feridos ou mortos por este método cruel. Fontes contemporâneas colocam o número de mortes de equinos acima de 100, e algumas estimativas modernas afirmam que ultrapassou 200 animais. Durante uma cena, uma tragédia também atingiu um dublê humano. Conforme relatado nos registros do estúdio e nos testemunhos da equipe, um dublê caiu de sua cela no meio da carga e caiu de peito em uma espada cenográfica quebrada que estava cravada no chão. A lâmina o empalou. O dublê gravemente ferido foi levado às pressas para um hospital em Los Angeles, mas morreu do ferimento horas depois. Dizem que a estrela Errol Flynn ficou arrasado com a morte no local e indignado com o tratamento dado aos cavalos. Jesse James, 1939. Uma única cena chocante em Jesse James, o western em Technicolor da 20th Century Fox, trouxe uma mudança permanente no tratamento de animais em sets de filmagem em Hollywood. O filme, estrelado por Tyrone Power e Henry Fonda, incluía uma sequência em que a gangue de Jesse escapa pulando com cavalos de um penhasco alto para um rio abaixo. Para capturar este momento dramático, a equipe do diretor Henry King realmente fez um cavalo e um cavaleiro caírem de um penhasco no local, no Missouri. Na primeira tomada, o experiente dublê, Cliff Lyons, fez a cena pelo personagem fora da lei e esporeou seu cavalo da margem íngreme para a água. O resultado foi horrível. O cavalo aterrorizado, supostamente encapuzado, para fazê-lo avançar, perdeu o equilíbrio e despencou desajeitadamente no rio. A coluna vertebral do animal foi quebrada no impacto, e ele se afogou, ou teve que ser sacrificado logo depois. Lion sobreviveu à queda, mas o cavalo não. Membros da equipe, revoltados, vazaram a notícia do incidente e defensores do bem-estar animal ficaram horrorizados. A American Humane Association, que vinha pressionando por uma melhor supervisão, usou Jesse James como um grito de guerra. Protestos públicos surgiram quando se espalhou a notícia de que um cavalo foi morto apenas para uma cena de filme. Sob pressão, a Fox adicionou um pequeno aviso na tela, expressando pesar pelo cavalo, mas o dano já estava feito. No início de 1940, em parte como resultado deste alvoroço, a AHA abriu um escritório dedicado em Hollywood para monitorar o uso de animais em filmes. Pela primeira vez, as produções eram rotineiramente designadas observadores da Humane Society, e roteiros envolvendo acrobacias com animais passavam por revisão. A indústria lentamente adotou diretrizes para garantir a segurança dos animais. Por exemplo, os notórios arames de tropeço foram proibidos na década de 1940. Jesse James foi um sucesso de bilheteria, mas seu legado fora das telas ofuscou sua história. Até hoje, o aviso de que nenhum animal foi ferido no final dos filmes deve sua existência ao salto trágico daquele cavalo em Jesse James, tornando este um dos incidentes no set mais consequentes e cautelosos de Hollywood, O Mágico de Oz, 1939. O Mágico de Oz da MGM pode ser uma fantasia adorada na tela, mas a vida no set estava longe de ser mágica para alguns de seus atores. A produção foi cheia de perigos que deixaram várias pessoas gravemente feridas. O incidente mais angustiante ocorreu no dia 23 de dezembro de 1938, durante as filmagens da saída flamejante da Bruxa Má da Terra dos Munchkins. A atriz Margaret Hamilton, interpretando a Bruxa Má do Oeste de pele verde, deveria desaparecer em uma explosão de chamas e fumaça, caindo por uma porta escondida enquanto fogos de artifício explodiam. Em uma das tomadas, o cronograma falhou. Literalmente. Os efeitos especiais pegaram fogo cedo demais, engolfando Hamilton em chamas antes que ela tivesse descido completamente abaixo do palco. Sua maquiagem verde à base de cobre apenas intensificou a queimadura. Hamilton sofreu queimaduras de 2º grau no rosto e de 3º grau na mão direita. Ela foi levada rapidamente para fora do set, e o médico do estúdio administrou cuidados de emergência que provavelmente salvaram seus olhos e pulmões. A atriz passou 6 semanas se recuperando. Embora tenha voltado valentemente para terminar o filme, Hamilton ficou com cicatrizes e jurou nunca mais trabalhar com fogo. Como se isso não bastasse, sua dublê e substituta, Bette Danko, se feriu filmando uma outra cena perigosa. Danko estava sentada em um cabo de vassoura de metal cenográfico, preparado para soltar fumaça para a sequência de escrita no céu da bruxa. O equipamento explodiu sob ela sem aviso, jogando-a violentamente para fora. Ela caiu com força, fraturando a pelvis e sofrendo cicatrizes permanentes nas pernas por causa da explosão. Danko passou 11 dias hospitalizada e teve ferimentos duradouros. Outra vítima de Oz foi
o ator Buddy Ebsen, originalmente escalado como o Homem de Lata. A maquiagem prateada que ele usava continha poeira tóxica de alumínio. Após dias inalando isso, Ebsen desmaiou, e ele quase morreu de insuficiência respiratória. Ele foi hospitalizado em estado crítico e teve que abandonar o papel. Os pulmões de Ebsen permaneceram sensíveis por toda a vida. Além disso, houve ferimentos menores. O pesado traje do leão covarde causou exaustão pelo calor, e neve tóxica de amianto caiu sobre o elenco em uma cena. O Mágico de Oz foi finalmente concluído e lançado com sucesso moderado em 1939, com pouco conhecimento público sobre os perigos enfrentados durante sua produção. Mas dentro da MGM e da indústria, o filme tornou-se um exemplo de como mesmo um musical brilhante poderia esconder questões de segurança no trabalho assustadoras. Suas histórias por trás das cortinas eventualmente emergiram ao longo dos anos, lembrando-nos de que a estrada de tijolos amarelos foi pavimentada com perigo muito real para aqueles que deram vida a Oz. Morrem com as botas calçadas. 1941. Warner Brothers. Morreram com as botas calçadas, uma crônica dramática do General Custer estrelada por Errol Flynn, apresentou uma cena de carga de cavalaria em grande escala que se mostrou fatal para várias pessoas. Filmando o final em 1941, o diretor Raoul Walsh reuniu dezenas de figurantes montados para recriar a última resistência de Custer com um toque de caos autêntico. Durante uma cena intensa da batalha, em meio a cascos trovejantes e tiroteios simulados, uma série de acidentes trágicos ocorreu em rápida sucessão. 3 cavaleiros foram mortos após serem derrubados de seus cavalos a galope completo. A vítima mais famosa foi Jack Budlong, de 40 anos, não um dublê profissional, mas um cavaleiro habilidoso e conhecido de Flynn, que se voluntariou para atuar como extra na cavalaria. Determinado a parecer autêntico, Budlong insistiu em brandir um sabre real, em vez de um adereço seguro. Enquanto ele avançava ao lado de Flynn, o cavalo de Budlong tropeçou e caiu para frente. Budlong foi lançado, e em um instante de ironia cruel, ele caiu sobre sua própria espada, que havia arremessado à frente ao cair. A lâmina ficou ereta no chão e o empalou no abdômen. Ele foi levado às pressas para um hospital em Los Angeles, mas morreu devido ao ferimento algumas horas depois. Outro cavaleiro havia caído gravemente e quebrado o pescoço. Rumores diziam que ele estava montando bêbado após um almoço regado à bebida. Um terceiro cavaleiro também morreu devido a uma queda durante o tumulto, embora os detalhes sejam escassos. Errol Flynn ficou profundamente abalado com a morte de Budlong, tendo supostamente implorado ao amigo para não usar o sabre real. O estúdio tentou manter as fatalidades em silêncio, temendo má publicidade. They Died With Their Boots On foi lançado no final de 1941 com uma dedicação à cavalaria dos Estados Unidos, mas sem menção aos homens perdidos. No entanto, em Hollywood, o incidente levou os estúdios a impor uma seleção mais rigorosa de quem realizava acrobacias. Amadores bem-intencionados não seriam mais permitidos em cenas perigosas. Isso também reforçou a necessidade de médicos no set e de melhor coordenação em cenas com um grande público. Embora o filme em si seja celebrado como um clássico do Oeste, sua produção permanece como um triste testemunho dos perigos reais de grandes sequências de ação na Era de Ouro. Unconquered, 1947. Cecil B. DeMille era conhecido por levar seus elencos ao limite, e seu épico da Guerra Revolucionária Unconquered não foi exceção. Quase custou a vida de várias pessoas. Filmado em 1946, Unconquered apresentou cenas de batalha incendiárias e uma perigosa cena na cachoeira, ambas resultando em acidentes graves. DeMille, um disciplinador à moda antiga, insistiu em usar pirotecnia real para uma cena clímax de cerco ao forte. Em um dia de verão no rancho da Paramount, 9 atores de fundo estavam alinhados como guerreiros nativos americanos, atacando uma paliçada, enquanto membros da equipe lançavam flechas em chamas e bolas de fogo à base de gasolina contra eles. A chuva de fogo era para parecer espetacular. E parecia, até que um projétil em chamas atingiu um pedaço de chão muito próximo. Em um instante, uma folha de fogo passou rapidamente sobre um grupo de figurantes. Pelo menos 9 homens saíram com ferimentos por queimaduras. Um figurante teve o cabelo completamente queimado e sofreu queimaduras graves no couro cabeludo, quando uma flecha em chamas caiu sobre ele. Outros receberam queimaduras severas nos braços e costas. O pânico surgiu enquanto a equipe corria com extintores de incêndio. DeMille, com 65 anos e sofrendo de exaustão, supervisionou pessoalmente o cuidado dos homens feridos e,
Notavelmente, retomou as filmagens no dia seguinte, embora com artistas abalados e novas medidas de segurança em vigor. Mas Unconquered ainda não havia terminado de cobrar seu preço. Uma cena posterior exigia que um personagem passasse por uma cachoeira em uma canoa. A famosa dublê, Polly Burson, foi designada para substituir a heroína nesta cena arriscada. A ideia era que Burson conduzisse a canoa em direção à cachoeira e agarrasse o galho de uma árvore no último segundo, deixando a canoa vazia cair enquanto ela se pendurava com segurança. Quando as câmeras rodaram, Burson errou o galho no caos escorregadio e caiu das cataratas com a canoa. Embaixo havia uma rede de segurança oculta logo abaixo da superfície da água. Ela atingiu a rede com o rosto em alta velocidade. Durante momentos angustiantes, Polly ficou presa sob a água corrente, enredada na rede e incapaz de respirar. Os membros da equipe correram para a piscina e conseguiram puxá-la para cima, no momento em que ela estava prestes a se afogar. Embora muito machucada e quase afogada, Burson sobreviveu, tossindo água, mas insistindo que poderia fazer novamente se necessário. DeMille, misericordiosamente, recusou. Esses incidentes se tornaram lendas de Hollywood, ilustrando a busca incansável de DeMille pelo realismo. Em resposta, a Paramount discretamente melhorou seus protocolos de emergência no set. Após Unconquered, até mesmo DeMille teve que admitir que os cintos de segurança e os efeitos especiais poderiam ter seu lugar. O filme estreou em 1947 como um sucesso, mas por trás das cenas havia histórias de coragem sob fogo literal. Uma batalha nos bastidores tão intensa quanto a que estava na tela. The African Queen, 1951. O filme The African Queen, de John Huston, foi uma aventura pitoresca na selva no cinema e uma provação desgastante nos bastidores, enquanto o elenco e a equipe enfrentavam os elementos e doenças na selva africana. Em 1951, Huston levou um pequeno exército de Hollywood para o Congo belga e Uganda, para filmar esta história de um missionário e um capitão de barco endurecido em uma odisseia pelo rio. Filmar no local era raro naquela época e os desafios rapidamente aumentaram. A produção montou acampamento ao longo do sufocante rio Hook. Quase imediatamente, quase todos adoeceram violentamente. A água local estava repleta de bactérias e, apesar das precauções, elenco e equipe contraíram disenteria e malária em massa. Durante as filmagens de A Rainha Africana, todos adoeceram por beber a água, exceto Humphrey Bogart e John Huston, que beberam uísque. Katharine Hepburn foi atingida especialmente de forma grave. Ela suportou crises de febre e frequentemente vomitava entre as tomadas, como ela mais tarde relatou humorosamente em suas memórias, a criação de uma rainha africana. Os membros da equipe desmaiaram de desidratação. O diretor de fotografia Jack Cardiff observou que, a qualquer momento, metade da equipe estava acamada com doenças. No entanto, duas pessoas ficaram famosas por se manterem saudáveis: Humphrey Bogart e John Huston. A dupla acreditou sua imunidade, de forma brincalhona, a uma dieta de só uísque. "Nós não bebemos a água", brincou Bogart. "Eu só bebi o uísque, e por Deus, fomos os únicos que não pegaram disenteria." De fato, Bogart e Huston descaradamente bebiam uísque e gin em vez da água fervida do rio. E nenhum deles foi acometido pela temida doença. Além das doenças, a própria selva era perigosa. O calor e a umidade eram opressivos. Sanguessugas infestavam o rio e enxames de mosquitos atacavam todas as noites. Em um certo momento, Huston queria um close-up de sanguessugas no personagem de Bogart. Quando ninguém se ofereceu para colocar sanguessugas reais em si mesmo, Huston conseguiu sanguessugas vivas e as manteve em um pote prontas para usar. Houve encontros com cobras, e os membros da equipe tinham que estar atentos aos crocodilos nas margens do rio. Hepburn, uma verdadeira nova-iorquina, ficou tão horrorizada com as condições de sujeira que tentou manter o decoro, até levando um pequeno chuveiro portátil para o acampamento. Mesmo assim, ela perdeu 20 libras e teve que perseverar nas cenas, mesmo estando bastante enfraquecida. Lauren Bacall, a esposa de Bogart, veio para dar apoio, e acabou atuando como enfermeira para muitos, distribuindo comprimidos de quinina para alívio. O desgaste físico na equipe de The African Queen foi enorme, mas notavelmente não houve fatalidades. Após 7 semanas exaustivas, a produção terminou, e todos deixaram agradecidamente os perigos da África para trás. Após seu lançamento em 1952, Uma Aventura na África foi aclamado como um clássico instantâneo. O cenário exuberante na tela não dava pista do sofrimento por trás das câmeras.
Em Hollywood, no entanto, o filme se tornou um exemplo principal de por que as filmagens em locações exigiam um planejamento médico detalhado. Os estúdios aprenderam a enviar médicos e suprimentos médicos com as equipes para locais remotos após testemunharem o que a equipe de Houston suportou. A aventura que o público adora em Uma Aventura na África foi muito real para aqueles que a fizeram, provando que, às vezes, a verdadeira batalha pela sobrevivência acontece fora das câmeras. The Conqueror, 1956. Nem todos os perigos no set de filmagem são imediatos. Alguns espreitam de forma invisível, com efeitos sentidos apenas anos depois. O exemplo mais assustador da Era de Ouro de Hollywood é The Conqueror, uma epopeia de 1956 produzida por Howard Hughes, estrelando John Wayne como Genghis Khan. O perigo do filme não vinha de manobras ou pirotecnia, mas do próprio local. A precipitação radioativa que transformou o deserto de Utah em um assassino lento e silencioso. Em 1954, The Conqueror foi filmado em Snow Canyon, perto de St. George, Utah. Desconhecido para o elenco e a equipe, este pitoresco vale de rocha vermelha estava na direção do vento vindo do Nevada Test Site, onde o governo dos Estados Unidos tinha detonado numerosas e a poeira transportava radiação residual. Durante as filmagens, os fortes ventos do cânion frequentemente levantavam tempestades de poeira que o elenco e a equipe inalavam. Alguns relatos até mencionam que Hughes mandou transportar toneladas do distinto solo vermelho de volta para Hollywood para refilmagens, prolongando a exposição. Ninguém percebeu o risco. Contam que os contadores Geiger, levados para o set, ticavam loucamente, mas a equipe não deu importância. As consequências surgiram anos depois, em um padrão devastador. Nas décadas seguintes ao Conqueror, um número notável de seus funcionários desenvolveu câncer. O diretor, Dick Powell, morreu de câncer em 1963, apenas alguns anos após as filmagens. O ator, Pedro Armendariz, que interpretou Jamuga, foi diagnosticado com câncer nos rins em 1960 e, enfrentando uma doença terminal, tragicamente tirou a própria vida em 1963. A protagonista, Susan Hayward, e a atriz coadjuvante Agnes Moorehead sucumbiram ao câncer nos anos 1970. O próprio John Wayne, um fumante intenso, mas de outra forma robusto, foi diagnosticado com câncer de pulmão em 1964. Ele inadvertidamente deu início. Essa tragédia estimulou uma maior fiscalização dos locais de filmagem. Hollywood tornou-se muito mais diligente em verificar a segurança ambiental e consultar especialistas ao organizar filmagens em áreas potencialmente perigosas. Na história de sets de filmagem perigosos, The Conqueror permanece como o exemplo mais trágico de consequências a longo prazo. Um filme que se transformou em um verdadeiro conto de horror para aqueles que o fizeram. How the West Was Won, 1962. A épica abrangente do faroeste da MGM, como o Oeste foi conquistado em 1962, foi filmada em Cinerama, com 3 diretores e um exército de estrelas e dublês. Em meio às suas sequências de ação ambiciosas, uma cena em particular quase custou a vida de um dublê, e realmente lhe custou um membro. A sequência, filmada no final de 1961, envolvia uma luta angustiante, em cima de um trem em movimento, carregando vagões de plataforma carregados com madeira. O dublê veterano, Bob Morgan, marido da atriz Yvonne De Carlo, foi contratado para executar um truque perigoso. Ele iria substituir um ator em um tiroteio em um trem em alta velocidade e se proteger quando troncos fossem liberados de um dos vagões plataforma. No dia da filmagem, Morgan posicionou-se em um vagão plataforma carregado com vários troncos maciços acorrentados juntos. No momento previsto pelo roteiro, a ideia era que a corrente que segurava os troncos se rompesse, permitindo que os troncos rolassem, dramatizando o caos. Algo deu terrivelmente errado com o timing. Enquanto as câmeras filmavam, os troncos pesados se soltaram cedo demais e inesperadamente. Morgan foi pego de surpresa, parado praticamente em seu caminho. Em uma fração de segundo, os troncos rolantes colidiram com ele e o esmagaram contra a lateral do vagão. Outros membros da equipe gritaram alarmados e correram para parar o trem. Quando chegaram a Bob Morgan, encontraram-no vivo, mas horrivelmente ferido. Ele quase foi cortado ao meio. Milagrosamente, ele sobreviveu ao trauma contundente maciço, mas sua perna esquerda estava tão destruída que não pôde ser salva. Morgan foi levado rapidamente a um hospital, onde os médicos amputaram a perna para salvar sua vida. Ele também sofreu fraturas no tórax e na pelve. A produção desse segmento foi interrompida indefinidamente. A comunidade de dublês ficou abalada com a notícia. Morgan era muito respeitado, e seu acidente destacou os riscos extremos que até profissionais veteranos enfrentavam. A MGM, determinada
Para finalizar o épico de alto perfil, German reescreveu partes da cena e reduziu outras acrobacias. Morgan enfrentou várias cirurgias e uma longa recuperação. Sua esposa, Yvonne De Carlo, colocou sua carreira em espera para cuidar dele. E Bob eventualmente aprendeu a andar com uma prótese. How the West Was Won estreou nos cinemas no outono de 1962 sem indícios do acidente quase fatal na edição final. Mas dentro de Hollywood, a aprovação de Morgan tornou-se uma força motriz para melhorar as medidas de segurança em acrobacias. Os estúdios começaram a investir em melhor planejamento e engenharia para acrobacias, incluindo dispositivos de segurança destacáveis e ensaios para proteger seus artistas. O filme ganhou 3 Oscars e continua a ser um clássico. Mas seu legado também se baseia nas lições aprendidas com um acidente em fração de segundo em um trem em movimento que mudou para sempre a vida de um homem. O Voo da Fênix, 1965. Em julho de 1965, a produção de O Voo da Fênix experimentou um desastre real que estranhamente se assemelhava ao seu enredo. O lendário piloto Paul Mantz, um dublê de voo de Hollywood de 61 anos com uma longa lista de créditos em filmes, foi contratado para pilotar um avião improvisado para a cena culminante do filme. A história do filme é centrada em sobreviventes, construindo uma aeronave improvisada a partir dos destroços de seu transporte acidentado. Para retratar isso, o estúdio construiu uma aeronave híbrida real com partes de um transporte C-82 e de um avião menor, criando um avião único e desajeitado destinado a taxiar e saltar para a câmera. No dia 8 de julho de 1965, em uma pista de pouso perto de Yuma, Arizona, Mantz subiu no Phoenix improvisado para uma tomada de voo crucial. O roteiro pedia que ele fizesse uma decolagem baixa, passando rente ao chão, uma manobra desafiadora dado o equilíbrio irregular da estranha aeronave. Na primeira tentativa, Mantz conseguiu um pequeno salto. Ele decidiu tentar novamente para obter melhores resultados. Durante a segunda tentativa, enquanto as câmeras gravavam, Mantz baixou o avião, levantando a poeira do deserto. De repente, a fuselagem improvisada do avião cedeu pela pressão. Análises posteriores sugeriram que o avião pode ter atingido um pequeno monte ou que suas fraquezas estruturais cederam. Em um instante, a aeronave se despedaçou. O nariz bateu no chão e o Phoenix deu cambalhotas, desintegrando-se com Mantz preso dentro. O acidente foi horrível. E, fatal, Paul Mantz foi morto no impacto. O dublê, Bobby Rose, que estava a bordo como copiloto, observador, foi arremessado para fora e sobreviveu com ferimentos graves, incluindo uma fratura na pelve. Toda a equipe ficou atordoada. Eles haviam visto um colega querido e lenda da aviação perder a vida diante de seus olhos. A produção foi interrompida e uma investigação foi iniciada. No filme, um personagem comenta: "O homem que construiu isso era brilhante, mas não era piloto. Tragicamente, na realidade, foi um dos melhores pilotos que pagou o preço pela aeronave improvisada." O Voo da Fênix foi finalmente concluído usando modelos e edição criativa, e lançado em dezembro de 1965. O filme é dedicado à memória de Paul Mantz. Sua morte levou a uma reavaliação dos padrões de acrobacias aéreas em Hollywood. Nunca mais uma aeronave construída do zero e não comprovada seria pilotada para um filme sem extensivos testes. Os regulamentos modernos de segurança para a aviação em filmes foram reforçados como resultado direto deste incidente. O realismo perturbador de O Voo da Fênix tornou-se muito real naquele dia trágico, imortalizando Paul Mantz como um piloto ousado que deu sua vida pela arte do cinema.